Que Deus abençoe a sua vida e que Ele encha de misericórdia o seu coração, para que você o enxergue em todos os momentos, de todas as formas e em todas as circunstâncias, sempre num processo de humildade, fé e solidariedade. Hoje nós vamos falar ainda em Isaías, esse texto desse profeta incrível que trouxe uma palavra do Senhor dos Exércitos sobre o jugo das nações, apontando um caminho na continuidade da promessa que a gente encontra logo em Gênesis, a promessa do Filho do Homem, que seria materializada na pessoa de Jesus Cristo, filho de Maria, e que morreu por nós, pelos nossos pecados, que retornará. Nós aguardamos esse Deus, nós esperamos por Ele, nós sentimos no nosso coração Ele, nós zelamos pelo que ouvimos, pelo que acreditamos e esperamos o Salvador. O nosso texto é o texto de Isaías, capítulo 45. A gente vai ler só um verso, que é o verso 15. Verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Esse capítulo 45 é assim, fantástico. Ele está trazendo a mensagem ao povo de Jerusalém que viria um rei, o rei da Pérsia, Ciro, ia libertar Israel do jugo da Babilônia. E essa mensagem é interessante porque Ciro não era um temente a Deus, não conhecia Deus como os da sua origem, os da sua raiz, esse Deus que é soberano. Muito pelo contrário, ele poderia ser considerado um ímpio. E Deus fala ao profeta Isaías, e o profeta Isaías fala ao povo de Jerusalém que Deus faz a obra completa, que Deus é completo, que Deus está em tudo e em todos. E nessa verdade que é o Deus dos gentios e dos judeus, até usando palavras de Paulo, onde bárbaros, citas e gregos e judeus, numa hermenêutica mais moderna, corintianos, palmeirenses, cruzeirenses, reformados, protestantes, renovados, todos estão sujeitos à soberania de Deus. E tudo isso, como isso acontece lá no seu íntimo, é um verdadeiro mistério. Então, no capítulo 45, no verso 15, Isaías conclui: que mistério, Deus! Como o Senhor é um Salvador misterioso, do Deus de Israel, que traz a libertação de um ímpio, de um persa, que nos livrará do cativo da Babilônia, que nos livrará dessa cultura que nos açoita, nos livrará desse panteão babilônico, nos livrará dos serviços forçados. E esse Deus misterioso é o nosso Deus de hoje. Você já reparou como a cultura desse mundo obriga você a se colocar nos paradoxos morais, nos paradoxos éticos, e assim você se vê escolhendo pecar como se estivesse escolhendo comer uma maçã, comer uma fruta, como se fosse algo normal. E a gente perdeu essa essência, essa definição clara do que é o exílio, do que a gente está influenciado pela cultura. E Deus
traz a nós muitas vezes de outras fontes a libertação. Deus revela ao nosso coração, Deus levanta a verdade. E essa verdade nos liberta. E essa verdade pode ser plenamente, completamente, totalmente vista na pessoa de Jesus Cristo, na sua crucificação, na sua passagem pela terra, que está relatada na Bíblia, nos Evangelhos, nos profetas, no Pentateuco, nas cartas de Paulo, e está também dentro de nós, dentro de nós. O homem diz para ele o que é bom, mas Deus é quem pesa os espíritos. Diz assim Davi, o rei Davi, no livro dos louvores, no livro de Salmos. Então, esse é um convite para mim. Eu trago essa mensagem para me lembrar de que a moralidade, a ética, a justiça, a santidade humana, que parte de homens para homens, na concepção dos sentidos, na concepção do âmbito social, é tudo uma grande banalidade, um trapo de imundícia. Então, quando você se sentir mais santo, mais glorificado, mais cheio do que o outro, olhe para Deus, veja que os próprios serafins, os próprios seres celestiais estão no céu chamando Deus de santo. Eles chamam Deus de santo. Então, na nossa horizontalidade dos nossos relacionamentos, a gente carece de perfeição. A nossa forma de amar carece de perfeição. A nossa forma de ser carece de perfeição. Os nossos relacionamentos, os nossos casamentos, os nossos namoros, a nossa forma de pensar o mundo carece dessa perfeição. E essa perfeição é a essência do Espírito Santo. Seremos perfeitos nessa terra? A pergunta que se levanta. E eu ouso dizer que não. Infelizmente não. Ainda que tudo aconteça, que tudo colabore sem uma interferência direta da mão do Criador, você não alcança a perfeição. Você não alcança esse estado de perfeição moral. Tanto pelo fato dos pecados que você já cometeu estarem no seu histórico, apesar de que são plenamente perdoados. Os nossos pecados de 2025 anos foram perdoados em ato, na cruz de Cristo, mas há de se ver também esse perdão antes da formação do próprio mundo. Então, quando você, jovem, cai na bebida, cai na pornografia, cai na violência, quando você, empresário, cai na ambição, na luxúria, na desigualdade, quando você, mulher de Deus, fala mal, cai no pecado da fofoca, cai no pecado da contenda, quando você, líder, cai no pecado da arrogância, quando você é a pequena criancinha de berço, de colo, fala não pro seu papai, com um pouquinho daquele comichão nos seus ouvidos, de que a rebeldia é uma forma de diversão, aí se encontra a verdadeira nuance do que é o pecado, do que a gente absorve da linguagem do pecado. E Deus traz luz, já dizendo que nos amou, que nos perdoou, como se Ele viesse, nos abraçasse e dizendo que está tudo bem. E como diz o nosso texto inicial, para a gente começar a nossa conversa, que grande mistério é o Salvador, a salvação, que grande mistério é esse processo
da soteriologia, da cristologia, da escatologia, da teologia, de todas essas nossas logias, das nossas tentativas de ver Deus no mundo, tanto na cama da ciência, nos lençóis do pensamento racional. A verdade é que é um mistério. É um mistério. Hebreus diz que as coisas visíveis não formaram as coisas invisíveis. Existe essa diferença. E Deus chamou as coisas que não são como se fossem. E Deus nos chama de filhos, ainda enquanto passamos por esse processo de alcançarmos a plenitude do reino de Deus. Nós vivemos no reino de Deus, mas ainda não estamos na plenitude do reino de Deus, já que a plenitude do reino de Deus é na sua segunda vinda. Então acalme o seu coração. Você será livre da Babilônia, do exílio. Deus está levantando fontes misteriosas para te libertar. Será um libertador que você não conhece, que você não consegue definir por A mais B. E ele virá na força do Espírito Santo, usando isso como uma metáfora, claro, né? Como uma aplicação na linguagem. E que Deus alcance o seu coração em perdão, que Deus nos perdoe, que Deus me perdoe pelos meus pecados, tão cruéis, tão narcísicos, e que Deus alcance o nosso coração, e que Ele nos permita falar desse mistério para o mundo, nos permita evangelizar o mundo e buscar em humildade, em graça, essa tentativa de harmonizar a nossa sociedade, o que é de César, né? Que a gente alcance as pessoas. Ainda que a obra seja do Espírito Santo, nós temos o dever de anunciar esse mistério, que é o próprio Salvador. Que Deus então te alcance nesse momento. E eu vou orar aí em um minutinho pela sua vida. Deus, alcance o ouvido dessas pessoas que ouvirão, quando ouvirão, se ouvirão essa mensagem. Assim como o Senhor alcança o meu todos os dias, todas as manhãs. Enquanto eu tento fugir da sua luz, o Senhor me abraça e diz que está tudo bem, que eu posso ficar, que eu posso me apresentar diante do Senhor com um coração humano, que o Senhor transforma num coração segundo a sua vontade. Eu agradeço pela palavra de Deus, pela vida da história da igreja. Eu agradeço pelas pessoas que compõem a igreja, que compõem o círculo religioso. E eu agradeço pela vida das pessoas que fazem com que isso seja possível. Eu peço ao Senhor que alcance o mundo inteiro com a sua voz e com a sua paz. Ouve as nossas orações, Deus. Nós te amamos. Que Deus abençoe a sua vida, você que ouviu isso até o final. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe essa mensagem.